1 João, capítulo número 7. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa palavra espiritual do nosso querido amado irmão João, apóstolo João. Primeiro, a vida de João foi a vida de um homem que tinha uma intimidade desde quando estava com Jesus. Há um texto na palavra que diz que esse aí era o discípulo que Jesus amava. Um texto mal interpretado, porque traz aí uma acepção de como se Jesus amasse mais João em relação aos outros discípulos. E a gente tem que aprender a ler a palavra de Deus e discernir o que está escrito. Mas para que você possa ler a palavra de Deus e entender o que o homem colocou e o que Deus não falou, aí você precisa primeiro de muito tempo de estudar a palavra e viver ela. E ter comunhão com o Espírito Santo para você saber o que o homem escreveu aqui e o que Deus escreveu aqui. Então, esse texto, que quando diz que esse é o discípulo que Jesus mais amava, ou que era mais achegado, traz aqui um Jesus que faz acepção de pessoas, não era esse caso. João, ele era um homem que tinha uma intimidade, uma entrega maior, e a gente compreende isso, que quando Jesus está na cruz, sendo crucificado, o único discípulo que estava ali foi João. Então aí nós começamos a observar as capacidades, as virtudes, os talentos que Deus dispensa a cada homem. Ele pega no material. Quando você chega em uma fumageira, vou dar aqui esse exemplo. A fumageira tem as folhas, eles fazem aqueles charutos, E quando eu ia trabalhar nessas áreas de galpões, fazer inspeção na área de endemias, eu observava que ali tinha um técnico que ele pegava na folha, tem uma folha chamada Sumatra, que é uma folha especial, ela não é rasgada, para fazer o charuto de alto nível, de R$1.000, R$800 um charuto, a exportação. E aquelas pontas que eram cortadas, que era o bagaço, era para fazer marafona, fazer os charutos baratos que vendem nas bodegas. E ali eu ficava observando aquela pessoa técnica e ver a qualidade da folha, para comprar folha, o tipo de secagem, o tipo de fermentação. Na casa do oleiro também a mesma forma, aquela pessoa que trabalha na olaria, ela precisa pegar o barro, amassar o barro, molhar o barro, botar o barro para secar, depois pegar uma marreta de madeira, no modo rudimentar de fazer um vaso, quebrar aquilo ali, fazer pó de novo, peneirar, fazer de novo uma bola de barro, amassar, e quanto mais ele amassa, mais vai dar liga, mais vai ter amalgamar, ligar, e ali depois ele vai peneirar. É um processo para que quando ele fizer aquele pote de barro, um filtro, não fique sequer um grão de quartzo, um grão de areia, quartzo, imperceptível, muitas vezes. E quando aquele pote de barro, filtro, é levado para secar, que faz o formato, ele seca ao sol, e depois ele vai ao fogo para queimar, para cozer, para cozinhar, e ali, se tiver um grão de areia ali, vai haver uma ruptura no vaso, e o vaso vai vazar a água. Aquele vaso vai ter que ser descartado, vai ter que ser quebrado, moído, para tentar fazer qualquer outro instrumento com aquilo ali. Quando Deus ele pega você, ele olha para você, ele sabe
para que tipo de ofício ele vai usar você no mover da edificação do corpo de Cristo. Tem muita gente querendo estar em uma posição que não tem capacidade e que não foi escolhido por Deus. E tenta, existe um tipo de madeira para fazer barco, né? Tem a madeira biriba para fazer pimbal, tem a madeira bomba d'água que é colocada no mastro do barco, aguenta água. Tem a cortiça, uma madeira leve que não presta para nada, não presta para porta, mas ela é usada para tampar os odres de vinho, cada qual em cada qual. João foi um homem específico por Deus. Se fala de Paulo, se fala de Pedro, que Paulo foi até o terceiro céu, um homem que tem também o seu valor específico na obra de Deus. Mas João, pouco falado, pouco ventilado, um homem de íntima intimidade com Deus, um homem mergulhado, todo imerso em Deus. Ele foi mergulhado, não ficou o oco da cabeça do lado de fora. Ele mergulhou em Cristo, através de quê? Daquilo que ele mais revelou, aquilo que ele mais viveu, foi o que ele mais pregou. O quê? O amor. Ele traz revelações frustrantes para muita gente, traz revelações constrangedoras, traz revelações confrontadoras, talvez a maior de todas, de toda a Bíblia. Ele coloca o homem diante de Deus e diz para o homem: se você diz que ama a Deus, que nenhum mortal nunca viu e nem pode ver, porque ele habita na inacessível luz, habita em um alto sublime trono, e nenhum mortal pode vê-lo e continuar vivo, tamanha é sua glória. E João disse: você diz que ama a Deus, mas você nunca viu. Como você pode amar a Deus que nunca viu, se não ama ao seu irmão que pode ver? Aqui é o ponto final da vida cristã de muita gente. Faz tudo, pode ser tudo, mas quando chega na porta de ferro, na barreira intransponível, ele bate sobre onde esta pedra cair, sobre onde ela cair, a pedra de esquina, levantada como elemento crucial de contradição, a pedra fundamental, rejeitada pelos edificadores, mas eleita por Deus, essa rocha de esquina, muitos têm capotado e batido nela. O apóstolo Paulo, juntamente com João, traz uma outra revelação crucial. Ele chega a dizer pelo Espírito de Deus que são instrumentos. Paulo nunca disse nada dele mesmo. E quando ele falou algo de si mesmo, ele disse: eu, Paulo, estou dizendo. Está lá em Coríntios, a única vez que ele disse eu, Paulo. Todas as outras vezes ele dizia: se alguém pensa que nós temos o costume de contender, a igreja de Deus não tem o costume de contender a respeito dos oráculos divinos. Compreenda que esses mandamentos são de Deus. Então Paulo sempre ali foi um instrumento do Espírito Santo, como João, todos os discípulos e apóstolos. Cada qual foi usado em uma instrumentalidade específica. Obviamente que quando você está doente e você vai a um hospital, ali existe
várias modalidades na medicina. Você não vai pegar um psiquiatra para tratar problemas estomacais. Você não vai pegar um médico que cuida de criança, um pediatra, para cuidar de um idoso que seria um geriatra. Você não vai pegar uma pessoa que trabalha na modalidade dos rins ou um médico neurocirurgião que trabalha com o cérebro. Cada um tem uma especialização. Obviamente que existe, preste bem atenção, muitas pessoas que eu creio que não tinham uma chamada para uma determinada coisa, não tinha uma determinada chamada, ou que até mesmo Deus não tinha um determinado plano. Porém, o apóstolo, pelo Espírito, disse: se alguém deseja, beleza, seja provado, experimentado, para ver se aquilo que você deseja, você vai ter, não é aptidão, mas se você vai ter espontaneidade de querer ser ensinado pelo Espírito Santo e perseverar até ter uma obra completa para exercer aquilo que você deseja. O Senhor Jesus Cristo disse que um homem, antes de edificar uma casa, ele tem que parar para fazer os cálculos, se ele tem condição de ir até o fim, para que as pessoas, ao olhar e digam que esse homem começou a fazer essa casa e não teve capacidade de ir até o fim. Tem muita gente querendo porque acha bonito, mas não tem lastro espiritual. E cuidado, que chega um momento que você vai ferir o Espírito Santo e ele te abandona. Você fere o Espírito Santo, você vai ficar ali, ó. O Espírito Santo vai usar alguém para colocar alguma pedrinha na sua vida espiritual. Você não vai chegar a lugar nenhum sem ter alguém para te discipular, para te ensinar, para cobrar de você e para exigir de você melhoras. E quando você ferir, você sai debaixo de uma tutela, não é sobre cobertura, é de uma tutela que você pode ferir o Espírito de Deus. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas não querem ser cuidadas. Chegou-se um modismo que as pessoas não podem chamar você a atenção, exortar. Mas a palavra de Deus está nos ensinando: exortai-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. Agora, se o seu coração é soberbo, você não será exortado. Deus não dá graça ao soberbo. Deus não corrige ao soberbo. Se Deus te corrige é porque Ele tem por filho e não por adotivo. Então a correção do Senhor é que constrói em nós um vaso apto para a sua obra. E o apóstolo João foi tratado, trabalhado, mergulhado. Um homem de exemplo. Você não vê falar que João voou nas nuvens. Você não ouve falar que ele expulsou 1 milhão de demônios. Mas quando alguém lembra-se de João, o apóstolo, lembra-se e faz referência a um homem que viveu o amor de Cristo. Toda a sua epístola é pautada no amor, na justificação que só Cristo pode dar, na redenção e na purificação. Ele chega a dizer nessa mesma epístola, no capítulo 3, verso 2, que todo aquele que tem convicção e certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Todo aquele que tem certeza, todo aquele que tem convicção da sua vida, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Ele ainda chega a dizer que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos de Deus.
O apóstolo João é esse homem que, no momento crucial de toda dificuldade, no final da reta final, quando Cristo diz, está consumado, o apóstolo João está ali. Quando o centurião pega a lança e vara ao Senhor Jesus, talvez algumas gotas de água e sangue borrifa sobre João, que está aos pés da cruz. Ao seu lado, Maria e as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, e outras discípulas, seguidoras do Mestre. João está ali, quando o ladrão da cruz diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao lado direito está o ladrão, ao lado esquerdo, o outro ladrão. Mas o momento crucial é quando o Senhor Jesus Cristo olha para João antes de entregar o seu espírito, porque ele diz, a minha vida ninguém a toma, eu que a dou. E antes de entregar, dizer, Pai, a ti entrego o meu espírito, dizer, está consumado, ele sente sobre ele as obrigações ainda humanas. E sobre isso o apóstolo Paulo disse, depois de fazer tudo, ficar firme, não tem nenhuma invencionice, não tem cavar um buraco para descobrir um pedaço da arca de Noé, fazer um rombo na proteção da terra, para tentar ver o que tem por trás do céu. O céu é azul, mas se Deus quisesse, ele poderia ser apenas a abóbada celeste, podia ser de vidro, e você vê o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, mas coube a Deus não permitir, colocando esta camada atmosférica, onde nós apenas podemos ver com os olhos físicos, o céu empírico, o céu aí azul. Paulo foi até o terceiro céu, mas coube a Deus na sua grandiosidade, no seu poder, nos reservar de certas revelações, cujo qual não teríamos capacidade de gerir. Então o céu é isso aí azul. O apóstolo Paulo disse, vemos como por um espelho, mas chegará o momento que tudo será revelado, e como ele é, nós seremos transformados para suportar a glória do Todo-Poderoso. Então você que está sendo atacado, que fica aí vendo arqueologia, nefilins, livros apócrifos, os jubileus, os vigilantes, o livro de Enoque, livro tal, livro de crônicas de Jasson, sendo bombardeado por todo um ateísmo, ET de um lado, disco voador de outro, Blueprint de outro, sabe? Pessoas razoáveis, pessoas que não se estruturam na fé, porque a palavra de Deus está nos dizendo, quem nele crê não será confundido. O Todo-Poderoso há de nos proteger. Mas não. Pessoas que ficam inventando coisas, 3 pulinhos para ver Deus, campanha de assoprar poeira para ver Deus, 12 dias de oração para 12 meses de vitória, 10 dias disso, 5 dias ali não sei aonde, fica criando inovações, porque o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, aqueles que não se contentam com a obra consumada, toda feita, organizada e projetada, delira e nada sabe. Eu não tenho que trazer mais nada, eu não tenho que inventar mais nada, tendo o que comer, o que vestir, estamos com isso contentes, mas nós não, estamos inventando isso, estamos inventando aquilo, irmãos, a palavra de Deus é talhada dentro das nossas limitações humanas. Jesus olha para os discípulos e diz, tenho muitas coisas para te dizer, você não suporta agora não, há um tempo determinado para tudo. Mas aí a pessoa vai, recebe uma galinha pulando lá de alguém, vem lá um satanista, vem não sei da onde, vem uma inteligência sobre-humana, e aí começa angiologia, estudo de anjo, não sei, Metatron, não sei o que, vai
destruindo a sua mente, abalando a sua fé e abrindo o seu coração para a entrada, não só de espíritos de engano do final dos tempos. Será que foi isso mesmo? Será que a mulher de Caim foi essa mesmo? Será que foi desta forma? Irmão, abraça o que Jesus Cristo quis nos revelar dentro da sua palavra. E o apóstolo João estava ali, Jesus olha, compreendendo as incumbências humanas. A palavra diz que aquele que nega a sua família, família de Deus, povo de Deus, você dentro de sua casa como pastor, aquele que nega os seus, não pode gerir a igreja de Deus. Não põe a sua casa em ordem. Isso não quer dizer que você tem que fazer com que seu filho seja crente, não. É algo que depender de vós, você está ali ensinando através do seu exemplo. E ali, amados, Jesus olha com a incumbência de responsabilidade para o único, o homem do amor, João, disse: a partir de hoje, aqui está a tua mãe. Recebe ela em tua casa. Você pode tomar conta de sua mãe. Ela não vai ficar órfã de um filho. Você toma conta dela, certo? Era a única coisa que lhe faltava resolver. Ele não vai descer na cruz para procurar Pedro, para dizer assim: Pedro, você tem que perdoar. Pedro, você tem que se converter de novo. Tudo ele fez entalhado certinho. Deus fez um homem perfeito, soprou pelas suas narinas. Não fica querendo colocar chifre de silicone, alargador de orelha, dente de diamante. Não fica procurando invencionismo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. A coisa que o diabo mais não aguenta ver é olhar para você e saber que você é imagem e semelhança de Deus. Anjos não são semelhanças de Deus. Tem anjo com rosto de boi, de leão, serafim, querubim. Ezequiel viu com 4 faces. A única criatura sobre esta terra, que é a imagem, se façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. O inimigo de Deus odeia esta imagem. Ele quer perverter esta imagem. Ele quer que você tatue os seus olhos. Ele quer mudar, ele quer que você bifurque a sua língua. E aí vem o apóstolo Paulo recebendo a instrução do Espírito Santo para a igreja do Senhor, dizendo: o seu corpo, a sua alma e o seu espírito sejam guardados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Não busque mudanças. Não entre no meio desta geração corrupta e perversa que luta para a manipulação genética e a transhumanização. Mas não. Quem adentrou na sala do trono tem intimidade. Aí vai uma mensagem para você que quer servir a Deus de meia pataca, que não se define como um verdadeiro adorador, que não traz um sacrifício vivo para Deus, que é um culto racional, íntimo e particular, que no ajuntamento se reúne e tudo é feito para a edificação de todos, mas o culto racional que Deus aspira de forma individual, e a muitos ele vomita, e a outros são incenso desagradável, porque não temos essa elasticidade. E aqui está esse homem que está nos ensinando: temos comunhão antes do sangue de Jesus nos purificar de todo pecado. Temos comunhão uns com os outros. Antes de deixar minha oferta ao pé do altar, antes de ir em direção ao Pai, eu tenho que ir de mão dadas com você. Ninguém vai só, meu filho. Esse bando de contendeiro aí denominacional vai ter que vir pau, surra e cacetete para compreender o que é não amar a própria vida. Vão ter que compreender
que onde estiver o teu coração, lá é que é o teu tesouro. Terão que estar pronto a descer no telhado, não para entrar dentro de casa, para buscar as apólices de seguro, as caixinhas com diamantes, os cartões de crédito, ou seja lá o que for. O Filho de Deus, ele está absolto, leve, sem mancha, sem rugas. Ele é leve, ele não é alguém pesado, pesado de pecado, pesado de amarguras, de arranhuras, de nó pelas costas. Eu confio plenamente na vida de alguém que dobra o joelho no chão e tem uma entrega total a Deus. Deus transforma. O Espírito Santo trabalha na sua palavra para que nós venhamos chegar à estrutura de varão perfeito, à maturidade de Cristo. Eu acredito na renovação do entendimento, da mente do ser uma nova criatura. Esse apóstolo João, no capítulo de Apocalipse, ele na ilha de Patmos, exilado, com quase 100 anos de idade, e Deus reserva para esse homem, para este instrumento preparado, para este homem receber a maior revelação de toda a Escritura Sagrada. Nem Moisés, nem a lei recebe revelação de total gramatura e importância. Culmina na revelação do fim desta era, do juízo final. Aquele homem tem visões terríveis do homem que anda sobre o candelabro, cujos seus pés é de latão reluzente, seus cabelos e olhos, cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo. Deles ele recebe visões dos sacerdotes, dos anciões, selos escrito por dentro e por fora, gritos de águia no céu, com penas de todas as cores, gritando: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa da outro toque de trombeta. A esse homem que viu o mar de cristal, a esse homem que viu e chorou, porque ninguém era digno de abrir os selos, e uma voz brada: o leão da tribo de Judá, não chore, porque ele pode abrir o selo. Esse homem que viu, na altura do Apocalipse 20, 21, o céu se abrir de alto a baixo e não se achou lugar para o homem na terra, e aquele homem viu que se abriu-se os livros, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo juntamente com o diabo e todos os anjos caídos. Aquele homem que viu o mar dar aos seus mortos, aquele homem que viu e escreveu: lá não haverá lágrimas, não haverá luz, porque o próprio Deus será a luz. Esse homem que foi preparado, amassado e todo mergulhado em Deus. São esses exemplos, e ele nos escreve aqui: se andarmos na luz, primeiro ponto, olha só, aqui há um se andar é condicional. Se andarmos na luz, qual é o resultado? Como também ele, Jesus, está na luz, qual o resultado? Mantemos comunhão uns com os outros. Você mantém comunhão? Você mantém comunhão? Paulo aos Coríntios: que comunhão há das luzes com as trevas?
Que comunhão a Cristo com Belial? Que comunhão a anjos com demônios? Tem pessoas que faz profissão de servir a Deus, diz que faz, e tem mais comunhão com o ímpio do que um irmão no ajuntamento. Tem mais intimidade com um colega de trabalho do que com um irmão. Ô meu irmão, Pai do Senhor, todo atravessado, todo cheio de nó. Nunca visitou um irmão, nunca perguntou qual a necessidade do irmão, sente dor, qual o problema, nada. Chega, senta, pega a Bíblia, vai para casa, vai embora, farinha pouca, meu peru primeiro. Mas se andarmos na luz, como também Ele, Cristo, na luz está, temos comunhão. Em vez das pessoas querer decorar o nome das estrelas dos céus, em vez das pessoas ficar querendo conhecimento daquilo que Deus não quer revelar, deveria se apegar àquilo que realmente pode mudar o nosso caráter, pode mudar a nossa vida. As 3 coisas que permanecem: fé, esperança e amor. Enquanto os doutores deste mundo e que mais conhecimento têm estão aí escandalizando por seus pecados ocultos, a igreja do Senhor vem engateando, vem engateando nos primórdios daquilo que é a salva. Comunhão com o irmão, andar na luz, liberar perdão, a misericórdia que triunfa sobre o juízo, a tolerância em saber que aquele Deus está trabalhando, o suportar o que come vegetal, o não beber vinho e nem carne, e nem fazer qualquer outra coisa que escandalize o meu irmão, porque se alguém assim não anda, não está na lei do amor. Mas não, o que é que quer? Eu sou doutor. O que é que quer? A aparência, os personagens deste mundo. Tudo bem. Se é esse tipo de evangelho que nós queremos, o mundo, como o diabo, oferece de bandeja. Mas a igreja, corpo de Cristo, rema contra a maré. A igreja, corpo de Cristo, anda no meio fio e não pula nem para a esquerda, nem para a direita, mas no caminho reto. Agora o profeta disse: muitos ensinarão o caminho, mas não andarão nele. Vou repetir. O profeta disse: muitos ensinarão o caminho, mas não andarão nele. Mas o profeta também disse: nem os loucos errarão o caminho. Se nós não abrirmos os olhos para compreender o que é a verdadeira comunhão com Deus, olha o que é que o apóstolo João completa dizendo: e o sangue de Jesus, em segundo plano, se andarmos na luz, como na luz ele está, qual o efeito disso? Comunhão. A comunhão não julga para condenação. A comunhão julga pela palavra para remissão, para ganhar. Se alguém vê o seu irmão cometendo uma atrocidade, você ama tanto ele que você vai até a ele, como um pai vai ao filho. Filho, você está errado. O intuito de empurrar ele para o inferno, mas de tirar ele do poço. Que tipo de doutrinador é esse? Quando o apóstolo Paulo diz que o ensinador da palavra não pode ser acalentador, mas ele escreve em Gálatas 6 que aquele que corrige é com espírito de mansidão, tendo cuidado consigo mesmo para não cometer as mesmas atrocidades que prega contra essas.
Seu irmão se arrependeu, você ganhou ele de novo, porque estava desviado. O pecado é um desvio. Pecou pode estar no ajuntamento da igreja, cujo qual também Satanás entrou na hora que os filhos de Deus foram adorar, ele estava lá. O joio também está lá. Os bodes também estão lá. E compete a Deus no final, na consumação dos séculos, enviar os seus anjos para tirar o bode do meio das ovelhas. A ovelha nunca vai para meio de bode. A ovelha nunca tem comunhão com o bode. A luz não tem comunhão com as trevas. Se estamos na luz, porque ele na luz está. O efeito é comunhão. Você sabe quais são os elementos básicos da comunhão? Amar ao ponto de morrer por um irmão. Ele adiante escreve: aquele que diz que ama seu irmão, dá a sua vida por ele. Esse é o seu cristianismo? Essa é a sua prática? Tenha medo dos que andam sorrindo. Isso não é amor. Aquele que diz que ama seu irmão e vendo ele por necessidade não socorre, que amor é esse? Mas aí estamos seduzidos pela grandeza. Jesus olha para Nicodemo e diz: você é doutorzão e não conhece essas coisas tão simples espiritual. Um pouco mais adiante, Jesus levanta as mãos para o céu e diz: Pai, graças eu te dou. Por quê? Porque ocultastes as coisas para os grandes. Você é grande? Está oculto para você. E revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os analfabetos? Os ignorantes? Mas que com singeleza de coração queda-se aos pés do Senhor, como aquela mulher cananeia. Senhor, não é digno, eu sei, que tire o pão das bocas dos filhinhos, mas vos digo que até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Singeleza de coração, não dos grandões, conhecedores dos arcanos e mistérios que Deus não revelou, mas que o diabo se reveste em anjo de luz para enganar. Mas aquele que entra dentro do templo e poca a cabeça no chão e bate no peito e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. Os grandões desejam os primeiros assentos. Eles entram e erguem o olhar para o céu e diz: Senhor, eu dizimo, eu sou bonzão. Quando nem mesmo Abraão, na sua oração, ele diz: Senhor, ainda que sou pó e cinza, ouçam-me a falar contigo. Singeleza de coração, de quem quer aquilo que Jesus quer, as bem-aventuranças do monte. Aí vem Paulo: temo que assim como Satanás enganou Eva com o quê? Com grandeza, um falso conhecimento. Sereis igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Temo que esse Satanás sagaz, serpente tortuosa, com suas filosofias, com suas ciências sociais, infiltre e negue o poder de Deus e vocês decaia da simplicidade e da pureza. Não queremos isso. Não queremos um evangelho natural, de ir para casa cuidar da esposa e dos filhos e ser honesto no trabalho. Queremos o evangelho da prosperidade teológica, dos carrões e das mansões, como se fosse isso selo de aprovação que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas a igreja primitiva não. Provava que estava com Deus pelo grau de sofrimento, pelo grau de perseguição. Bem-aventurado quando vocês forem perseguidos por amor à verdade, por amor à justiça. Esse era o selo que vaticinava, que validava aqueles que realmente estavam em Cristo. E você entra na casa desses irmãos, muitas vezes não tem nada.
Nada que possa dizer, ele é um bem-aventurado, aos olhos do mundo capitalista. Não tem um liquidificador, não tem uma centrífuga, não tem um fogão 6 bocas com tampo de vidro, não tem ducha. Nada disso é errado. Não tem nada disso. Mas o fruto do amor, da fé e da esperança não está em nada disso. Você pode ter tudo isso e não ser feliz. Mas em Cristo, tanto ter isso como não ter isso, você vai poder tudo, porque Ele vai te fortalecer. Essa é a centralidade do Evangelho de pureza, vivido pelos apóstolos, vivido pelos discípulos. Quando prenderam a Pedro e a João, eles saíram alegres. Oxê, os caras lhe quebrou todo, pau na boca, no dente, arrebentou você todo. Você está alegre por quê? Porque eu fui digno de sofrer por Cristo. O digno de sofrer por Cristo é se o carro for o último do ano para essa geração. Se a casa tiver banhada de ouro, de porcelanato, do teto até o piso. É isso que vai de cima? Por que você não quer o alpiste? Por que você não quer a coisa simples? Você quer vencer o demônio, mas não tem força de desligar o controle remoto, sempre estando em stand-by. Quer chegar às alturas sem o viés da comunhão, que só quem está na luz tem. Não, isso é muito simples. Eu amo o Jonas, eu quero ver ele errar com você. Eu quero ver ele chegar aqui todo obrado, lambuzado de cocô, doente, e você receber ele em casa. Eu estava há uns 20 anos atrás, ou 15, talvez o Suélis sabe disso, e eu estava descansando quando eu vi alguém chamar na porta lá de casa. Na época eu morava com Dona Edina. Eu olhei no vidro de vidro, estamos terminando, falta 6 minutos, e vi aquele camarada que parece que estava fazendo um teste de leão, a juba lá em cima. Olhei, não reconheci, ele só um mendigo que está na porta. Uma sandália havaiana com os dedos todos enficados dentro da sandália, porque tinha vindo de pé de Santo Antônio de Jesus. E eu fui me aproximando. Ele deu aquele sorriso largo com a barba deste tamanho e disse: profeta de Deus, não está me conhecendo não? Aquele homem bonito, jovem, alto, seduzido pela religião, que seria um pregador intercontinental, e eu dizendo para ele: rapaz, eu pago um curso de computação para você, rapaz. Saia desse engano, vá cuidar de sua esposa e do seu filhinho. Está repreendido, homem de Deus. Você está indo de encontro à vontade de Deus em minha vida. Eu digo: rapaz, saia fora disso, em nome de Jesus, rapaz. Isso é poeira dourada de Satanás. E passei quase um ano conversando com ele, entre idas e vindas daquele jovem. Ele disse: eu vim aqui, depois ele desapareceu e voltou para as drogas, foi escandalizado, foi decepcionado na religião dos homens e apareceu lá em casa nesse estado. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou colocar esse homem aqui dentro de casa? Tem minha esposa, tem aqui a família, o inimigo tenta que eu escandalize aqui. Esse homem está usuário de crack, mas eu amo. Agora como é que está? Amor, não é amor que você tinha pela namorada não, rapaz. Amor de sexo, amor de beleza, que tua mulher agora está cheia de estria e de celulite e tu fica olhando outra mulher. Esse amor diabólico do eros, do sexo, tu queima no inferno, cabra.
E aí, eu olhando para ele, se agora você vai ser confrontado. Agora vamos ver esse amor que você prega. Você evolui com confrontamento, rapaz. Você evolui com quem diz que você está feio, ainda que possa perder a sua amizade. Você evolui com quem estica a tua orelha. Pessoas que não querem se desgastar com você, não te ama. Pessoas que vivem te bajulando para comer teu pão, para andar dentro do teu carro. Para que se ficar doente, te ligar de madrugada e você ir socorrer porque tem medo de morrer. Que não depende de Deus. Que fica refém no bolso. Que fica com um colóide de amizade porque cria-se uma ligação de dependências. Eu disse, irmão fulano, tentei, irmão, esconder as lágrimas. De tanto amor para não abater ele. Fiz de conta que ele estava de paletó e gravata, aí que era aquele mesmo irmão que eu tinha visto há 6 ou 8 meses atrás, para não constranger, porque quem ama, irmão, não fica jogando na face, não. Quem ama não desdenha, não. Quem ama dá com a mão direita e a esquerda nunca vai saber, não toca trombeta, não. Eu digo, ô varão, entra, corri depressa, senta aqui, sucede uma situação aí. Ó, dona Edina, aquele menino, quando a dona Edina olhou, caiu em pranto. Ô varão, estou com fome. Tinha uma panela de pressão cheia de feijão, ele comeu toda. Eu disse, toma um banho, varão, toma um banho, dorme ali na cama. Ele deitou na cama, mas passou um dia dormindo, foi acordar no outro dia. Fica aí, varão. Ficou, peguei uma sandália, peguei uma roupa. Eu estava juntando de corda um dinheiro, juntando de corda para pagar umas coisas. Ele olhou, varão, estou vendo aqui que você está aqui, varão, não quero lhe incomodar, não quero nada. Varão, tanto que eu lhe falei, varão. Eu lhe disse que a instituição ia dar isso, cadê tua mulher, cadê teu filho? Ah, não sei, explodiu tudo, acabou com tudo, homem de Deus. Me leva para um centro de recuperação. Eu digo, rapaz, aonde? Tem aqui um que eu conheço. O testemunho é grande, não vai dar tempo de contar tudo, porque eles mataram esse jovem da maneira mais terrível que você pode imaginar. Varão, ele me abraçou no dia que eu deixei ele no centro de recuperação, saí daqui em aflição, para não escandalizar o evangelho, mas também com amor a ele. Ele disse, ó, varão, eu digo, varão, não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui R$100. Está aqui com você, varão, é a chance de Deus. Ele casou com uma psicóloga, deu tudo certo. Ele foi ser diretor de um centro de recuperação, mas depois, o último dia que eu vi ele, dia mais ou menos 30 de dezembro, ele me viu, o pai tenente da Marinha, meu pai, esse aqui é o homem que eu lhe falo, que me ajudou. O pai me deu um abraço, me agradeceu, conheceu o Sueli, eu estava com o Ayane Levi ainda pequeno. E dali, no outro dia, a psicóloga, a médica, a esposa dele ligou, o pastor, ele disse que ele ligou para ela, ô Daiane, encontrei aqui o homem de Deus e tal. E ele sumiu. Ela disse, eu estava esperando aqui com toda a minha família, a família era contra, porque era uma família rica de Itabuna. A menina enfrentou tudo para casar com ele, casou, o pai deu uma mansão em Bicaraí para ir morar. E ele no dia 31 não foi passar o ano novo, foi para o crack, para a orla, para a beira da praia, e ali ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Um dia eu estou aqui trabalhando, o telefone toca, o evangelista José, um amigo meu de oração, liga para mim, rapaz, e aí eu tomei um susto quando vi a ligação dele, o José e tal, e eu, rapaz, eu tenho uma notícia, sabia que eu tinha ajudado ele, sabia, ele contava, ele dizia assim, rapaz, eu encontrei um homem de amor, rodando esse mundo todo de decepção com esses pastores. Ele disse, rapaz, olha para Jesus, o autor e consumador da fé. E José disse assim, rapaz, mataram ele aqui, com tanta paulada, que o miolo dele explodiu aí no chão, está lá na orla do porto, lá. Eu digo, Deus tem misericórdia, que na hora pegaram de costas, porque ele era destemido, ele era forte, ele encarava qualquer um. E aí mataram ele. Irmãos, Deus ele quer ver, irmão, você amar até o fim, irmão. Para de ficar cuidando do teu couro. Aqui não tem lugar para ficar guardando reservazinha. Não, irmão. O salmista Davi, ele disse,
e eu acabo essa mensagem aqui. Amarre o animal que vai ser imolado nas 4 pontas do chifre do altar. Porque na hora que a faca, o cutelo entrar, pode ser que você saia e tire o braço da seringa. Aqui não tem meio termo. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você é do ódio, ou você é do amor. O Evangelho é lugar onde você morre. Onde o teu ego, o teu eu vai ser neutralizado. Se você não morrer, se a semente caindo na terra não morrer, fica só ela. Você vai ser um religioso massa, um crentão, uma porreta, exigindo mudança de todo mundo, consertando a gravata de todo mundo, consertando, esticando a saia de todo mundo, medindo a régua, o cabelo de todo mundo. Vai ser beleza para a religião, mas para o reino não vale nada. Para a religião você tem valor se você é um dizimista, porque ela quer colher pelo, lã, mas para Deus você existe e aparece lá no quadro de luz aceso. Se tem comunhão, se está na luz, existe sangue para te purificar. E se existe sangue para te purificar, você tem acesso ao Santo dos Santos, porque está limpo. Se tem sangue que purifica de todo o pecado, tem sangue? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E se eu tenho meus pecados purificados, branco como a lã e alvo como a neve, Ele me ouve. Eu entro por um novo e vivo caminho e existo. E lá os anjos me conhecem. Homem muito amado, fique de pé, eu quero orar por você. Temos que rever o nosso locomover-se no reino de Deus, irmão. Porque o tempo se finda. E o fim se aproxima. Esqueça a coletividade lá fora e fale por si. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros.